Hoje nós temos o atributo lançar-se à vida, mas pouco fazer-se notar no cotidiano, que é do Governo de Si, número 2. Isto nos faz pensar um pouco que a vida terrestre, da forma como está hoje, pode ser vivida harmoniosamente, de uma forma bem consciente e inteira e com alegria, apesar dela ser como é. Ela pode ser vivida com alegria se nós tivermos presente nas nossas consciências outros mundos. Então, se nós temos na nossa consciência a ideia de que há outros mundos, outras vidas, outros planetas, outros universos, outras civilizações, isto nos ajuda a viver na Terra, a situação da Terra com alegria, sem que a gente tenha presente outras vidas, outras realidades. Fica praticamente impossível você estar na Terra, na superfície, você viver as condições da superfície da Terra sem ficar combalido pelo sofrimento. Então, o sofrimento da vida terrestre se torna suportável, ele é transcendido e ele é resolvido quando nós temos a consciência dos mundos paralelos, dos mundos que estão neste mesmo cosmos. Enquanto vivemos na Terra, fazendo experiências ou servindo, nós precisamos ao mesmo tempo estar conscientizando o caminho para aqueles outros mundos. Isto não é fuga, não. Isto é o nosso destino. Porque nós vamos de mundo em mundo, nós vamos de planeta em planeta, nós vamos de uma forma de vida para outra. E a maneira de nós não nos sentirmos prisioneiros do nosso estado atual, principalmente da vida na Terra, que num certo sentido é como uma prisão. Nós não podemos resolver isto e não podemos viver isto com alegria se nós não tivermos consciência do caminho que nos leva a outros mundos, a outros estados de consciência, a outros graus evolutivos. E é só no alargamento desta compreensão, é só nesta ideia e nesta compreensão de que a vida é muito mais ampla do que tudo isto que se vive na Terra, mesmo vivendo bem, é só nesta compreensão que o espírito pode fluir e pode compenetrar a nossa vida. O espírito é algo muito maior do que esta nossa compreensão. E sem o alargamento desta compreensão, sem nós não ficarmos limitados àquilo que estamos vivendo naquele momento, o espírito não tem como fluir na nossa vida. Então, sem uma ideia nossa a respeito destas etapas seguintes, sem que nós tenhamos presente o nosso futuro como seres internos, como seres cósmicos, a nossa encarnação na Terra não tem o menor sentido. Se não houver esta perspectiva, a vida na Terra não tem sentido. Por isso é que quem não tem esta perspectiva não encontra sentido para a vida, porque todas as coisas que faz na vida e todas as coisas às quais se dedica acabam perdendo sentido. O que falta é esta outra dimensão. É nós sabermos que estamos numa vida, estamos na superfície de um planeta, estamos em determinadas condições, mas que isto tudo é uma transição, isto tudo é uma passagem, isto tudo é efêmero e que nós estamos indo para outra coisa,
que isto não é uma meta, isto não é um ponto de chegada. Nós estamos de passagem e estamos buscando o caminho para as etapas futuras. Com isto presente, se nós então aspiramos a fazer este caminho, se nós estamos bem sintonizados com este futuro que a gente não conhece muito bem, sabe que existe, mas não se conhece muito bem. Mesmo que nós nos perguntemos qual é o seu estágio seguinte, qual é a civilização para onde você vai, qual é o seu próximo planeta, ninguém sabe. Mas isto tem que estar presente. E a nossa aspiração a fazer este caminho tem que estar muito viva. A aspiração a prosseguir, a aspiração a passar por aqui incólume, sem se deixar tocar demais por isto aqui e prosseguir para o rumo, próxima etapa. Se existe essa aspiração, se essa aspiração está sempre presente, então o espírito começa a fluir, o espírito começa a entrar na vida do indivíduo e nós começamos a sentir, começamos a perceber nitidamente a colaboração disso que está distante e para o qual nós estamos nos movendo. Então, se você capta esta ideia e se você aspira a fazer este caminho, você vai começar a sentir a cooperação, a colaboração e a presença gradual disto que você está buscando. Então, se você acha que o seu próximo passo, o seu destino, ou uma possibilidade do seu destino, é uma civilização intraterrena, ou é uma civilização extraterrestre, um outro tipo de vida, seja onde for, isto que você está imaginando, isto que você está aspirando ou desejando, isto de alguma forma existe, porque você não poderia aspirar a uma coisa que não existe. Você pode aspirar a uma coisa que você não sabe o que é, mas aquilo existe. Porque o cosmos é infinito e nada falta neste cosmos. O que quer que você imagine de evolutivo e de positivo nesse caminho, isto existe em algum ponto do cosmos. E isto, por mais distante que esteja, vem ao seu encontro. Começa a colaborar com você. Começa a ajudar você a expandir a sua consciência. Então, isto é um fato que alguns já perceberam que é muito real. E outros que ainda têm que encontrar uma forma de se sintonizar com este fato. Isto é, de ter uma aspiração elevada, sabendo que a superfície da Terra não é um tipo de vida que possa suprir todas as necessidades de um ser desta evolução humana. Esta superfície pode suprir a necessidade de outros tipos de seres, mas de seres humanos, de humanidade, a superfície não tem como suprir esta necessidade, porque a superfície não tem, além de um tanto, não tem o que dar para a necessidade destas mônadas ou destas almas encarnadas aqui na superfície. Então, estes outros mundos, ou estas outras civilizações, ou estas outras, digamos, manifestações de vida, vêm ao nosso encontro, colaboram conosco, chegam aonde nós estamos para colaborar conosco, porque sentem, percebem a sintonia na qual nós estamos, ou a sintonia que estejamos buscando. Isto é a chave para nós nos lançarmos à vida sem nos confundirmos com o cotidiano. Porque o cotidiano vai sendo curado, ele vai sendo transformado
pelo fluir desta resposta que nós recebemos a partir da nossa aspiração. E Erques, Mistlitlã, Aurora, Mirnajá, Iberá, Anutea, Lis Fátima, para falar de 7 mundos, de 7 civilizações que convivem conosco neste mesmo planeta, não na superfície, para nós estarmos diante destes mundos, ou diante destes centros, ou diante destas vidas, ou destas civilizações, sentindo a presença e recebendo a colaboração, precisa que nós tenhamos esta aspiração. Então não existe uma chave concreta para você chegar a uma destas civilizações, para você chegar a esses tipos de vida. Não existe uma regra, não existe uma chave, um esquema, uma fórmula para você se lançar a esta vida interna, a esta vida interior. Precisa que você aspire a isto. Aspirar é mais do que desejar. Aspirar é mais do que querer. Querer é com a mente. Desejar é com o emocional. Aspirar é o ser todo que está querendo isto. É o ser todo. Agora, nós podemos estar aspirando a este caminho, podemos estar buscando uma forma de nos conduzir por este caminho ou de sermos conduzidos, podemos estar aspirando a isto e iremos então sentindo, iremos percebendo ou iremos compreendendo de que forma estamos sendo ajudados. Porque há muitas formas de nós sermos ajudados. E nós vamos ser ajudados naquele ponto que diz respeito a esta nossa aspiração. Esta nossa aspiração é legítima. Você evoluir, você transcender a vida na qual você se encontra, no nosso caso, transcender a vida terrestre, transcender a vida de superfície. Isto é legítimo. Isto não é fuga, isto não é abandono da Terra, isto não é rejeição, isto é uma evolução, que é o caminho de todos. Então, trata-se de você aspirar a isto, de você saber receber esta colaboração, perceber a resposta que te está sendo dada e você ir aos poucos sintonizando com isto, sem, entretanto, abandonar ou rejeitar ou faltar para com as suas tarefas junto a esta tua vida atual, ou junto a esta terra, junto a este planeta, ou a superfície deste planeta que está te hospedando, que está te recebendo neste momento. E até, num certo sentido, te sustentando. Então é preciso um trabalho muito bem equilibrado de aspirar a ir-se e de saber ficar da forma a mais perfeita possível. Porque se não houver este equilíbrio, isto não se resolve. A aspiração e todas as consciências extraterrestres que estão aí para ajudar, nada disso resolve se em você não houver o equilíbrio entre esta aspiração e a sua estada correta aqui, a sua vida correta aqui, sem faltar com aquilo que você veio fazer aqui. Não existe forma de você sair daqui, não existe forma de você sair do ponto em que está se você não cumpre a etapa que você está vivendo naquele momento, se você não cumpre aquilo que está destinado a ser feito naquele momento. Conta-se uma história
que 3 sábios ou 3 seres estavam querendo receber dádivas divinas, queriam coisas do céu para eles e receberam. O primeiro, quando recebeu essas dádivas divinas, disse: bom, eu vou me embora da terra. O segundo recebeu as dádivas divinas e ficou um pouco enebriado com aquilo e perdeu o fio, perdeu o controle sobre as coisas que lhe cabiam conduzir aqui na terra. E o terceiro recebeu as dádivas divinas e disse: eu não vou abandonar a terra, porque é aqui que isto agora é necessário. Então, este terceiro parece que foi aquele que usou melhor as dádivas divinas que recebeu. Muitas mentes estão perguntando: mas se uma pessoa recebe uma dádiva divina, ainda está neste ponto de errar desta maneira? Claro, porque a dádiva divina vem na proporção da nossa necessidade, na proporção da nossa capacidade de receber e na proporção da nossa capacidade de usar. Então nós podemos estar neste momento recebendo dádivas divinas e nem percebemos. Porque para nós, dádivas divinas são coisas muito importantes, são visões, são transportes, e nas naves. Para nós, dádivas divinas são coisas mirabolantes. E nós estamos recebendo dádivas divinas só de estarmos respirando, só de podermos respirar, só do sangue estar circulando em nós, de nós estarmos vivos. Tudo isto são dádivas divinas. E há muita ilusão com respeito a estas coisas, há muita fantasia com respeito a estas coisas, muito orgulho, e nós estamos, na nossa situação humana e terrestre de superfície, recebendo estas dádivas o tempo todo. No nosso caso, saber da existência de outros mundos, saber da existência de outras civilizações nesta mesma Terra, saber da existência de centros planetários, saber que o nosso destino pode ser a humanidade destes estados de consciência, isto são dádivas, isto são tesouros que nós não percebemos ainda o valor. Porque se nós tivéssemos uma aspiração a chegar a estas coisas, no momento que sabemos delas, se nós tivéssemos esta aspiração a ver isto tudo realizado em nós, isso se estaria realizando concretamente no nosso ser. Isso se estaria realizando até nas nossas células físicas. Então nós temos informações, nós temos notícias, temos elementos para estarmos nesta vida terrestre de superfície de uma maneira completamente diferente. Nós já temos condições, já temos elementos, já temos um conhecimento teórico, já temos uma informação que nos permite viver com alegria, pelo menos. Porque alegria é a primeira coisa que vem quando somos gratos, quando percebemos o que recebemos, quando estamos diante das dádivas que chegam e que as reconhecemos. O espírito aí flui e a primeira coisa que acontece é a alegria. Depois vem todo o resto. Mas a alegria é a primeira coisa. E aqui na superfície da Terra é impossível você estar em alegria se você não tem esta aspiração e se você não tem contatos com estas coisas. Repito, contatos não precisa ser coisa mediúnica, nem coisa material e nem coisa física e concreta. Contato é algo em todos os níveis, em todos os planos, e nós estamos em contato na hora que aspiramos,
na hora que temos aquela aspiração, o contato já vai se fazendo. E a resposta destes mundos, a resposta desta vida imensa, desta vida grande, isto vem imediatamente. Cabe a nós estarmos realmente aspirando para podermos perceber isto e conhecer isto. Então, se nós não estamos em alegria, se nós não sentimos alegria, nós precisamos rever o que já sabemos, rever o conhecimento que já temos, rever as informações que recebemos e como recebemos isso, como reagimos, como estamos diante disso, o que fizemos disto. Se nós, diante de uma informação a respeito de Erques, Aurora, Mistritlan, Lis Fátima, Anuteia, Iberá, se nós, diante de tudo isto, que passo nós demos, o que fizemos da nossa vida, como conduzimos o nosso ser, qual foi a transformação nos nossos interesses, como é que nós mudamos a nossa forma de nos relacionar, de querer, de desejar, de aspirar. Então nós teríamos que rever isto neste atributo que diz pouco fazer-se notar no cotidiano. Que cotidiano é este? É este cotidiano sem saída, totalmente aprisionado nestas coisas limitadas da superfície da Terra. Este é o que a gente chama de cotidiano, esta pequena prisão. Então, se você está aí sem ser notado quer dizer, você está aí na sua posição, dentro de uma certa proporção, mas na realidade a sua consciência está numa coisa muito maior, no qual este cotidiano está incluído, mas você não está aprisionado aí nesta pequena fórmula, nesta pequena coisa. Bem, nós vamos sentindo sim a resposta do Espírito, nós vamos sentindo sim a resposta desses mundos, dessas civilizações e de tudo isto. Vamos sentindo porque a nossa consciência vai ficando aguçada, desperta. Nós vamos percebendo as coisas rapidamente. Nós temos uma capacidade, com isto fluindo, de avaliar melhor aquilo que nos circunda. Nós temos a possibilidade de compreender melhor o que acontece conosco, e compreender significa aceitar e ter capacidade para transformar. Então, isto é uma presença do Espírito, é um sinal, e começamos a sentir a cooperação destes outros mundos, a cooperação dessas outras coisas presentes. E mesmo que a gente então continue sentindo as injustiças de tudo que se passa aqui, conseguimos este equilíbrio, encontramos o caminho para viver isto tudo reunido. E tudo está em a gente não se mesclar com este cotidiano normal, a gente não se perder nesta normalidade da vida conhecida, mas nós temos isto tudo presente, porque aí nós vamos ver inclusive este cotidiano enriquecido e transformado. Mas ele assim como está, nós deveríamos estar presente nele, cumprindo a nossa tarefa, mas estando nos organizando, nos preparando e nos esforçando para viver tudo isto junto, tudo isto ao mesmo tempo. E estamos com esta possibilidade, com tudo o que nos foi ofertado.